Olá, me chamo Carolina Colares, sou discente do curso de Engenharia Química da Universidade Federal do Pampa. E hoje eu trouxe um trabalho para vocês com a temática de aproveitamento do resíduo de butiá como adsorvente natural na remoção do permanganato de potássio. Bom, então com a crescente preocupação ambiental, que surgiram então estudos que buscam usar materiais sustentáveis para então reduzir essa poluição. Um exemplo então são os biosorventes, que eles ajudam a remover os metais pesados da água, como o manganês, que é um poluente comum em efluentes industriais. Então, o permanganato de potássio, que ele contém o manganês, tem coloração roxa e ele pode prejudicar a fotossíntese em rios e lagos. Por isso, seu descarte precisa ser controlado. Então, nesse trabalho, usamos a semente do butiá, capitata, né, que foi fruto do sul do Brasil, como biosolvente para remover o permanganato de potássio da água. Então essa semente ela é descartada, normalmente ela é descartada. Ela mostrou então um potencial como alternativa sustentável e de baixo custo. Os métodos utilizados então para a realização desse trabalho. Primeiro então foi feita a colheita, né, do butiá e uma primeira fragmentação. Após, a gente preparou essa semente. Então, ela foi seca em estufa por 24 horas a 105 graus. Foi feita uma moagem para reduzir essa granulometria, que primeiramente ela teve uma quebra, né, para começar a diminuir, mas aí ela ainda ficou grande, então a gente queria transformar ela num pó, e para isso a gente usou um moinho de facas. Bom, então após a gente já estar com o nosso adsorvente preparado, a gente foi para a parte do permanganato de potássio. Então a gente preparou soluções com diferentes concentrações, né, diluídas, para fazer a varredura do comprimento de onda. E assim a gente fez a análise no espectrofotômetro desse comprimento de onda, né? E com esse comprimento de onda fixado, a gente fez a curva de calibração também do permanganato de potássio. Depois nós partimos para o teste de adsorção. Então, nós utilizamos 6 concentrações diferentes, com uma quantidade de massa fixada, que foi de 0,5 gramas. E essa solução, então, ela foi colocada num agitador por 20 minutos. E após, a gente passou pela agitação numa centrífuga por 5 minutos a 300 RPM. Após, nós voltamos para o espectrofotômetro para analisar, então, o nosso último teste, nossa última análise, para a gente saber quão eficiente é essa adsorção, né, com a nossa semente do butiá. Então, nossos resultados foram positivos para essa adsorção, e agora eu vou mostrar mais aberto esses resultados. Então, a relação que a gente utilizou para determinar a porcentagem de remoção do permanganato de potássio, então a porcentagem de remoção ela foi igual ao valor inicial menos o valor final, divididos pelo valor final. Então, nessa figura 1, a gente observa aqui a varredura do comprimento de onda do permanganato de potássio. Então, no eixo horizontal está o comprimento de onda e no vertical está a absorbância. Então, a gente pode observar nessa figura que os maiores valores de absorbâncias foi entre 500 e 550 nanômetros. Então, esse intervalo ele está de acordo com a literatura que foi pesquisada, que era o intervalo de 525 nanômetros a 547. Então, por isso a gente concluiu que os dados obtidos são coerentes com a literatura. A nossa próxima figura aqui foi, a gente fixou, então, né, o valor de 530 nanômetros obtidos na curva de calibração do permanganato de potássio. Então, a gente pode notar que o presente trabalho, então, ele obteve um coeficiente linear muito próximo a 1, o que nos indica a sua linearidade. Aqui, nós já temos os resultados, né, da nossa remoção. Então, os resultados da concentração do permanganato de potássio iniciais e após o tratamento, que pode ser observado então nessa figura 3. Os pontos em azuis eles vão indicar as concentrações iniciais, já os pontos de laranja eles vão indicar os valores médios após o tratamento. Então, as concentrações após o tratamento têm um valor próximo de zero, que a gente pode analisar, né? Então, o que indica quase uma remoção completa de todas as amostras. Aqui eu também trouxe a tabela das remoções que a gente consegue visualizar melhor.
Então, das amostras 1 a 5, nós tivemos uma remoção de quase 100%, né? Todas foram mais de 99%. E na última, na nossa amostra 6, foi de 98,74%. Então, a gente pode observar que foi praticamente removido tudo com esse nosso adsorvente. Então, para concluir, então, nesse trabalho, a varredura ela indicou que o permanganato de potássio ele teve maior absorvência entre o 500 e 530 nanômetros, o valor que está de acordo com a literatura, né, que aponta 525. A curva de calibração ela mostrou uma boa linearidade, com um coeficiente muito próximo de 1. E agora, nos nossos testes de absorção, a semente de butiá captada, que foi o que nós utilizamos nesse trabalho, conseguiu remover quase 100% do permanganato de potássio das soluções mostradas em um ótimo potencial de biosolventes. Então, esse resultado eles indicam que vale a pena aprofundar os estudos com esse material. Aqui estão as referências utilizadas para realizar esse trabalho. E muito obrigada pela sua atenção.